Fala pessoal, tudo bem? Bom, o nosso assunto de hoje é um assunto muito interessante, muito polêmico e vai orientar você aí que pensa em colocar uma prótese de silicone, os 6 mitos e verdades sobre essa cirurgia. Se você é nova aqui no meu canal, se inscreva. Se esse é um assunto de interesse, compartilhe com sua amiga, com um familiar seu que pensa em colocar prótese de mama e vem comigo. Bom, eu separei para vocês aqui quais são as 6 dúvidas mais frequentes das pacientes que eu atendo aqui na clínica que vêm me procurar para a colocação de uma prótese de silicone. Eu sou o Dr. Marcelo de Martino, cirurgião plástico, atuo aqui na cidade de São Paulo e vai ser um prazer estar com você até o final desse vídeo. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta mais frequente aqui no consultório das pacientes que me procuram para a colocação de prótese. Doutor, eu preciso trocar as próteses ou elas são definitivas? Então, pessoal, não existem próteses definitivas. Uma vez que você coloca uma prótese de mama, é um material externo ao nosso corpo e o organismo percebe como um corpo estranho e começa a criar uma cicatrização ao redor dessa prótese. Então, essa cicatriz criada ao redor da prótese, nós chamamos de cápsula. Toda mulher que coloca a prótese de mama, independente do tipo, do formato, da textura da prótese, vai formar essa cápsula. Só que essa cápsula, ela pode ser mais grossa ou mais fininha, a depender do que? Da reação do seu organismo em relação ao implante. Uma vez criada essa cápsula ao redor, em algum momento da sua vida, essa cápsula pode sofrer um processo de contração, chamada contratura capsular. Então, o primeiro sintoma que a mulher tem não é dor, não é alteração no formato da mama, mas perceber que mudou a consistência de um lado em relação ao outro. Então, isso indica o início de uma contratura. Quando tem a contratura, precisa sair correndo para trocar essa prótese? Obviamente que não. Isso pode ser acompanhado. Muitas mulheres têm contratura e vivem normalmente sem perceber dessa alteração. Em algum momento da vida, se a contratura causa alteração no formato ou dor, aí é o indicativo de troca. Então, em algum momento da sua vida, esse fenômeno vai ocorrer. Outros detalhes, por exemplo, a prótese pode sofrer um processo natural de desgaste, por melhor que seja a marca da prótese que você coloca. Então, o revestimento que cobre o silicone, e nas próteses de 6ª geração chegam até 8 camadas de proteção, em algum momento da sua vida pode sofrer um desgaste e a prótese apresentar algum sinal de ruptura. Então, se você tiver uma contratura capsular que te incomode, dê dor, mudou o formato da sua mama, ou no exame de ultrassom, exame de rotina, for diagnosticado uma ruptura, aí é o indicativo da troca dessa prótese de mama. E isso pode acontecer com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, eventualmente após 20 anos de cirurgia. É um fenômeno muito individual de paciente para paciente, por isso a necessidade de você controlar as suas próteses de mama anualmente com a realização de um ultrassom e a cada 5 anos a realização de uma ressonância magnética para poder avaliar se há algum extravasamento de silicone, se há algum sinal de ruptura. E por que da ressonância? Porque tem muitas alterações da prótese que não aparecem no exame de ultrassom. Bom, vamos lá para a segunda pergunta mais realizada aqui no consultório. Doutor, é verdade que se eu colocar uma prótese de mama, a minha mama não vai mais cair? Isso é mentira. Por quê? Quando você coloca uma prótese de mama, independente se ela vai atrás ou na frente do músculo, é um peso extra para as estruturas do seu tórax suportar durante um período de tempo. Então, se você coloca uma prótese e você tem uma pele muito fina, uma pele com pouca resistência, a prótese ela vai promover um peso nessa pele e a mama pode ceder ao longo do tempo. Quando você coloca uma prótese atrás da musculatura, o músculo é uma estrutura mais firme e resistente para segurar essa prótese por mais tempo no tórax. Mas ela não vai cair? Não, mesmo colocando prótese atrás do músculo, ocorre um enfraquecimento das estruturas da mama
em algum momento da sua vida, você pode ter uma queda mamária. Então, o que vai manter a prótese na posição é você ter uma pele resistente, ter um músculo resistente, não ter variações de peso, não amamentar, e isso pode fazer com que a mama permaneça na mesma posição durante um período prolongado de tempo. Agora, você teve alguma amamentação, o processo do envelhecimento, que diminui a produção de colágeno na pele, tudo isso vai enfraquecendo as estruturas e a mama pode ir caindo ao longo do tempo. Vamos lá para a terceira pergunta. Doutor, é verdade que eu não posso mexer os meus braços após a cirurgia? Não, isso não é verdade. Então, hoje, nós realizamos uma técnica de colocação de prótese abaixo da musculatura, que é a chamada técnica de recuperação em 24 horas. Então, não é indicado para todo tipo de paciente, é indicado para aquelas pacientes que não apresentem flacidez de pele, têm uma pele firme, pouca quantidade de mama, que eu vou colocar a prótese atrás do músculo, e que não precisem de retirada de pele, que é a mastopexia. Então, se a paciente ela tem uma mama bem pequena, na posição, uma pele firme, nós colocamos a prótese por baixo do músculo pela técnica dual plane, e aí eu posso realizar a técnica de recuperação em 24 horas. Em que consiste isso? Então, assim que você termina a cirurgia, você é encaminhada para a recuperação pós-anestésica, e na recuperação pós-anestésica, ou seja, 1 hora após o término da sua cirurgia, já é possível você movimentar os seus braços para frente, para o lado e para cima. Você já pode pentear o seu cabelo no mesmo dia da cirurgia, você já pode colocar a roupa sem precisar de ajuda, a sua alta é no mesmo dia. No dia seguinte da cirurgia, você já pode dirigir, se você estiver se sentindo confortável, e pegar até 15 quilos de peso. E o porquê isso da técnica? Porque nessa técnica, nós estabilizamos a prótese de uma maneira diferente do que era realizada na técnica anterior. Então, através da sustentação da mama nessa parte inferior com o sutiã interno, que é um fio específico, um fio farpado, que nós realizamos uma sutura no sulco da mama. Esse fio ele é absorvível ao longo do tempo, mas ele cria uma estabilidade maior para essa prótese, por isso a liberdade de você movimentar os braços. Essa prótese é colocada por baixo da musculatura também, que cria uma estabilidade maior, e à medida que você vai movimentando os seus braços, esse músculo ele vai esticando e ele vai relaxando. Por isso que nessa técnica, a paciente ela precisa tomar menos analgésico, a cirurgia não é muito dolorosa, e no dia seguinte a gente a libera para as atividades do dia a dia. Obviamente, atividade física, mais ou menos entre 3 e 4 semanas, para a parte inferior, perna, bicicleta, esteira. A parte superior, musculação, a partir do 2º mês já é liberado. Para você retornar ao trabalho, dependendo do seu tipo de trabalho, na primeira semana isso já é possível. Bom, vamos lá para a 4ª dúvida mais frequente. Doutor, a prótese de perfil super alto, ela vai deixar o meu colo mais marcado? Então, se uma mama vai ficar mais marcada ou menos marcada, não depende do perfil da prótese que você vai usar, e sim da cobertura de glândula que você tem em cima do implante. Então imaginem só que você coloca uma prótese e acima dessa prótese você tem uma quantidade muito grande de glândula. O que vai acontecer? Essa prótese ela vai ficar coberta e imperceptível embaixo de um monte de glândula mamária. Agora imaginem só, se você for bem magra, não tiver quase cobertura de glândula, essa prótese ela vai ficar mais próxima à pele. Então essas são pacientes que têm uma tendência a ter mamas mais marcadas. Quanto mais glândula você tiver em cima do implante, mais natural vai ficar o seu resultado. Um outro detalhe muito importante que eu converso com todas as pacientes aqui no consultório é que a mesma prótese de mama colocada em 10 pacientes diferentes vão gerar 10 resultados completamente diferentes. Porque o resultado final de uma mama não depende da prótese, do modelo, da marca que foi utilizada. Depende mais do formato da sua mama antes da cirurgia. Então vamos supor que você tem uma mama que seja mais separada no tórax.
Quando a gente coloca a prótese deve seguir o centro da sua mama, que é o seu mamilo e sua areola. Então, quando eu coloco essa prótese, a prótese vai acompanhar o mamilo e a areola. Se eles forem muito separados, obviamente o resultado final será de mamas um pouquinho mais separadas. Imaginem só, se eu tenho um mamilo lateralizado, coloque uma prótese mais para o meio, esse mamilo vai ficar cada vez mais Esse mamilo vai ficar cada vez mais lateralizado e o resultado estético não vai ficar bonito. Em compensação, existem pacientes que têm o tórax mais juntinho, o mamilo e a areola mais juntos um do outro. Quando eu coloco prótese, essa paciente vai ter um colo mais juntinho um lado em relação ao outro. Então, o formato final de uma mama depende basicamente de como é sua pele, o posicionamento da sua mama no tórax, a quantidade de glândula. Isso vai influenciar mais do que o tipo de prótese que vai ser utilizado. Bom, então é muito comum a paciente chega na consulta já com fotos mostrando, olha, doutor, eu quero meu peito assim, eu não quero meu peito assado. Então não depende muito da técnica e do que a gente vai utilizar. Obviamente isso vai orientar o cirurgião para ter uma ideia mais ou menos qual é a sua vontade, mas é muito importante realmente avaliar o tipo de pele, a quantidade de glândula, o formato da sua mama. É isso que vai direcionar o seu resultado no pós-operatório. Então, você comparar a sua mama com a mama de uma amiga ou de uma foto que você viu na internet e querer aquele mesmo formato, a gente precisa ser muito realista na hora de conversar isso com o paciente, que muitas vezes não é possível dar aquele resultado da foto da internet ou de uma amiga sua que colocou silicone também. Vamos lá para o quinto mito ou verdade sobre prótese de silicone. Doutor, eu posso ter rejeição à prótese de mama? Eu sempre falo, rejeição não existe em prótese de mama. Quando você precisa retirar uma prótese ou ouviu falar de uma amiga sua que teve que tirar prótese por algum motivo, isso não é rejeição. Nós retiramos a prótese em duas situações. Ou se a paciente tiver contratura capsular, isso é um fenômeno que acontece normalmente após 5 ou 10 anos de cirurgia, ou se a paciente tiver uma ruptura do implante, que isso também é um fenômeno tardio, ou se a paciente teve infecção. Então, no ato operatório, na hora de colocação de uma prótese de mama, existem uma série de cuidados que devem ser tomados. Não abrimos mão, por exemplo, de utilização de materiais especiais para colocar essa prótese e que essa prótese tenha o menor risco de levar uma bactéria junto. Então, a utilização do funil de Keller, que vocês estão vendo aqui, o funil de Keller, nós evitamos com que o cirurgião, que é a instrumentadora, que qualquer pessoa tenha um contato com esse implante. Esse implante sai da caixinha, vai direto para o funil, e do funil ele vai para dentro da mama da paciente, sem ter tido contato com nada do meio externo, com a luva do cirurgião, com a pele da paciente. Então, isso previne infecção. Outro detalhe muito importante é utilizar materiais específicos dentro das mamas para cauterizar os vasos sanguíneos. Então, existem pinças específicas, instrumentos para iluminação na parte interna, tudo para diminuir o risco de infecção. Então, se você ouviu, olha, eu conheci tal pessoa que teve que tirar a prótese com 15 dias, 20 dias, um mês, provavelmente quando essa prótese foi introduzida, alguma bactéria entrou junto com a prótese e causou uma infecção. Então, isso não é rejeição, é infecção. Pessoal, foi um prazer enorme ter vocês comigo até o final do vídeo. Obviamente são 5 perguntas e respostas mais frequentes, mas você deve ter ficado com alguma dúvida. É só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Se você gostou desse vídeo, acha que vai ser legal compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, com as suas amigas que pensam em realizar uma cirurgia mamária, é só clicar no botãozinho aqui, compartilhar, e mandar para as suas amigas, para os seus familiares. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Caso você já seja inscrito, ative o sininho aqui, que toda vez que eu realizar uma publicação sobre cirurgia plástica, cirurgias mamárias e contorno corporal, você vai receber o alerta do YouTube. Foi um prazer, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!